galera irada do meu coração, tudo certinho com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor do canal Geografia Irada, e chegou o tão sonhado momento, não tão sonhado assim, a sua prova do Enem. Nesse final de semana aí, temos a prova do Enem chegando e tudo pode mudar na sua vida. Você pode detonar essa prova e assim conseguir a sua tão sonhada vaga no ensino superior, ok? Vamos hoje aí pegar as dicas quentes, as dicas iradas do professor Marcelo para você detonar na prova do Enem. Vamos lá, galera! E aí, galera, chega de papo, vamos começar logo esse aulão aí para você detonar a prova do Enem. Bom, se você perceber, né, a nossa disciplina Geografia, ela está dentro da área das ciências humanas, junto com a história, junto com a sociologia e a filosofia. Porém, cabe sim todo professor de Geografia falar muito mais do que isso. Por que, Marcelo? Porque aparecem várias questões na prova, seja de matemática, seja da ciência da natureza, ou até um tema de uma redação, pode sim você precisar de conhecimentos geográficos. Matemática, Marcelo? Sim. Né? A questão de fuso horário e escala aparece lá na questão de matemática e a gente sabe que você aprende isso muito na geografia. O detalhe importante também é você ficar atento à questão da ciência da natureza. A questão meio ambiente, a questão ambiental aparece muito. E muitas questões que aparecem lá nas ciências da natureza, que envolve biologia, física e química, você também tem subsídios na nossa disciplina de geografia. Então a gente vai cercar aqui, tá? Não vou falar apenas das ciências humanas ali que está a geografia, porque tem outras coisas que eu pode precisar na prova. E o Marcelo linkou aqui 10, as top 10, né, os conteúdos que podem sim aparecer no Enem. E você vai aqui começar a aprender com primeiro a nossa 10, número 10. Fazer aqui que nem aquelas do clipe, fazer a seleçãozinha assim e solta a vinheta número 10. Bom, galera, a minha dica número 10, tá? A dica das 10 que eu selecionei. A número 10 é a que envolve, pode aparecer lá na sua prova de matemática. Beleza? Vamos começar com essa dica. Qual é a dica, Marcelo? É a dica de fuso horário. Se você perceber a prova do Enem, quando, né, já aconteceu em anos anteriores, em ocasiões de grandes competições internacionais, como Olimpíadas, Copa do Mundo, a gente tem lá sim, né, uma questão que pode puxar para fuso horário. Então a gente vai aqui dar as dicas básicas para vocês sobre o que é o fuso horário e como calcular, alguns macetes importantes, ok? Então lembra, fuso horário é cada uma das 24 horas do planisfério. Esse fuso horário está ligado diretamente ao movimento de rotação da Terra, o movimento no seu próprio eixo. Esse movimento vai trazer como consequência os dias e as noites. Então tem que estar atento a isso, beleza? Tanto sabe que a Terra gira de oeste para leste, né? Vê que o desenho se consegue. Ela movimenta de oeste para leste. Então, sendo assim, o Sol bate primeiro, ilumina primeiro o lado leste. É por isso que quando você quer um horário à sua direita, as horas estão adiantadas. E quando você quer um horário que está à sua esquerda, as horas são atrasadas. Lembra do Japão? Terra do Sol nascente? Lá no extremo oriente? Então assim a gente consegue, claro, organizar e você vai entender. Isso foi através de uma convenção, né, no final ali mais ou menos do século XIX. Então foi definido que o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, que fica em Londres, 0 grau. Cada fuso horário é de 15 em 15 graus. Por que 15 graus, galera? Lembra disso? De rotação em 360 graus. O tempo, 24 horas. 360 dividido por 24 vai dar 15. Então, cada faixa de 15 graus, nós temos ali 1 hora. Entre esses 15 graus, também não esqueça, que nós temos ali mais ou menos 1.666 quilômetros. Claro que nas regiões intertropicais, vai indo para o polo, diminui ali, né, a questão, né, da distância entre os meridianos. Beleza? Continuando então. Mostrando aqui um esqueminha básico para você. Qual é o esqueminha básico? Bom, pedir o fuso horário lá na questão do Enem, sempre que caiu, questões mais básicas, mais simples, que você consegue fazer na reguinha. Vamos traçar aqui, ó, a reguinha. Então, vamos lá aqui uma questão para ficar fácil para você entender, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, o Brasil ganhou uma medalha lá no atletismo, né, com salto com vara, medalha muito bacana lá. Então o cara foi correndo da sua varona, e foi correndo com a sua varona e pá, saltou e pum, conseguiu, pá, o outro cara deu errado lá, o francês, e ele venceu a medalha de ouro.
Então vamos simular uma questão desse tipo. Então o atleta brasileiro soltou lá, deu seu salto às 21 horas e 30 minutos, correto? Localizado no fuso horário 45 Oeste, o fuso principal do Brasil, beleza? Que horas que a sua irmã que estava lá, vamos supor, no Cairo, no Egito, localizado a 30 leste. Um exemplo, questão bem simples para você. Você traça a reguinha ali, bota o meridiano principal 0 grau e vai primeiro colocar na reguinha o ponto que você tem. Qual é que você tem? 45 oeste que você tem o horário. Então vai lá, 0, traçando lá, né? 15, 30, 45. Pum, marcou, ponto A, 21 e 30. Marca o ponto que você quer saber. Opa, 30 leste, leste à direita, olha lá, 0, 15, 30. Pô, aqui é o ponto que eu quero saber. Então você vai contando agora só os tracinhos. Aqui é 45, né? Depois vem o 30, depois vem o 15, depois vem o 0, depois vem o 15, depois vem o 30. Tu contou lá, né? Ó, 21 horas foi o salto. Então é no 45. No 30 para a direita, né? Para a direita tem mais, 22 e 30. No terceiro, que é o 15, 22 e 30, 23 e 30. No 0 grau lá, que é Londres, Greenwich, meia-noite e 30. No 15, 1 e 30, 2 e 30 da manhã é a resposta. Essa é a questão básica. Se envolver tempo de voo, você soma o tempo de voo. Vai lá e soma o tempo de voo, beleza? Essa é a questão básica do fuso horário. Se você quiser aprofundar, nós temos 2 aulas de fuso horário, onde a gente dá ali questões mais complexas, que é difícil aparecer no Enem. Mas se você quiser cercar, temos 2 aulas, confere lá. Essa foi a nossa dica de número 10. Para fechar a dica, não esqueça de horário de verão, hein? Horário de verão é uma medida para economizar energia, é utilizado em várias partes do mundo, no Brasil, não em todo o Brasil, região norte, nordeste não adota horário de verão. Se cair uma questão desse tipo, tu sabe, né? Se eu estou no sul e vou para, né, a região norte, nordeste, no final do meu problema eu tenho que tirar 1 hora, que é a hora que foi adiantada aqui. Se eu vou de lá para cá, da região norte, nordeste, para baixo, para a região sul, ou sudeste, ou centro-oeste, no final do problema eu adiciono 1 hora, que foi adiantado 1 hora nesse esquema do horário de verão. Valeu, galera? Vamos à nossa dica, então. Solta a vinheta, dica de número 9. Bom, a nossa dica número 9, ela aparece sim aí no Enem bastante na área de humanas ali, tá? É a questão que envolve meios de produção. Então tu lembra disso, né? Meios de produção. Então, tu sabe, todo o processo de industrialização, né, exigiu cada vez mais um aperfeiçoamento da mão de obra para assim visar a maior produção, consequentemente, o maior lucro para quem detém o controle do capital. Beleza? Para o industrial e assim para outros setores. Então, como é que é a jogada, né? O primeiro grande meio de produção foi criado por Frederick Taylor, criou o Taylorismo. Então o Taylorismo ele fez o quê? Ele divide o trabalho na empresa. Ele percebeu que se o cara fizer uma função, né, só aquela função, e vai fazer cada vez melhor e cada vez assim aumentar a sua produtividade. Então ele dividiu a fábrica, né, e dividiu o trabalho. Cada parte da fábrica fazia um setor. Ele criou também treinamentos, pensando em métodos para melhorar a produção e assim potencializou a produção, gerando também um controle da produção do empregado, assim, muita exploração. Então grava isso. Segundo vem o Fordismo, famoso, né, do filme Tempos Modernos. Então, Henry Ford criou um meio de produção, ele pegou as ideias de Taylor e adaptou. Então ele fez as linhas de montagem, uma produção ligada a outra, né? Esse meio de produção, até hoje é praticado em alguns segmentos da indústria aí, o empregado ele faz apenas uma função, né? Então, algo que tem que estar ligado aí para o Enem, ficar muito atento, é a questão ali que é a produção em série, a linha de montagem. Essa é a palavra-chave para você entender o Fordismo. Outro fator interessante, esse meio de produção gera muito desperdício de mão de obra, matéria-prima, transporte, tá? E é por isso que vai gerar a grande crise, a crise de 29 nos Estados Unidos, beleza? O terceiro meio de produção é o toyotismo. Lembra, Japão, um país de formação geológica recente, atividade vulcânica, não tem grandes reservas minerais, não tinha como adaptar e crescer no meio de produção do Fordismo. Então o Toyota, o nome dele Toyota, ele cria o toyotismo. E o toyotismo é a produção por encomenda. A palavra-chave é o just in time. Falou toyotismo, tu lembra? Just in time. Então ele pegou lá as ideias e adaptou, por exemplo. Ele pegou, o empregado agora não faz uma função. O empregado agora é multifuncional. Ele faz mais de uma etapa na produção. Correto? Se eu consigo economizar
né, mão de obra. Outro detalhe, ele também produz por encomenda, que é o famoso just in time, né? Então ele nunca tem excedente, como tinha lá no Fordismo, gerando assim uma superprodução. Então ele controla toda a produção. Então isso também gera uma economia de defeitos que pode aparecer, né? Ele gera uma economia também de matéria-prima. Então isso tudo ele consegue botar mais tecnologia e assim, né, começa a crescer. Esse meio de produção também existe em vários segmentos, não é apenas no meio, né, que envolve automobilístico, beleza? Essas aí são as dicas sobre meios de produção, beleza? Vamos então à nossa dica número 8. Solta a vinheta! E galera, vamos então firme e forte com a nossa dica de número 8, uma dica que pode aparecer e que aparece bastante aí no Enem, que é a questão que envolve aí a Guerra Fria. Vamos lá, questão política muito interessante aí, né? Lembra aí, nós estamos hoje aí num conflito meio que indireto envolvendo ali Estados Unidos e Rússia na questão da Síria. Pô, seria uma ótima pedida aparecer no Enem relembrando alguns fatos históricos da famosa Guerra Fria. Guerra Fria, conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética após ali, claro, a Segunda Guerra Mundial. Os dois saíram muito fortalecidos nesse momento, na Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, claro, queria expandir o capitalismo. A União Soviética, então, não era, né, mas chamada de Rússia, tu aprendeu lá que em 1917, na época ali da Primeira Guerra Mundial, a Rússia se retira, tem a Revolução Socialista liderada por Lenin, tem a nossa aula de Rússia aí, dá uma acompanhada, e daí ela passa a chamar a União da República Socialista Soviética. Beleza, passou, foi crescendo, né, investindo muito em armas, socialismo bombando, e daí, claro, que daí depois da Segunda Guerra Mundial começa a disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela expansão dos seus sistemas econômicos. Palavra-chave aí, claro, um conflito ideológico, porque os Estados Unidos nunca invadiu a União Soviética e a União Soviética nunca invadiu os Estados Unidos. Porém, promoveram várias guerras, né, por trás ali dos bastidores, como a Guerra do Vietnã, claro que os Estados Unidos sim foi lá, né, intervindo de um lado e a União Soviética apoiando o outro. Tivemos a Guerra das Coreias, mesma coisa, né? Então nós tivemos alguns conflitos aí pelo mundo fora o apoio dos Estados Unidos em vários aí, governos ditatoriais, inclusive na América, inclusive no Brasil, no Chile, dentre outros países. Também não se esqueça que nesse momento tivemos alguns acordos, né? O Plano Marshall, que foi aquela ajuda financeira que os Estados Unidos deu para a Europa Ocidental, para ela, claro, reconstruir, mas visando também uma dificuldade da expansão do socialismo da parte oriental para a Europa Ocidental. Além, teve também um acordo de proteção chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para proteger os países capitalistas. Do lado, né, da União Soviética, do lado russo, comandado lá pela Rússia, nós temos alguns planos, como a Comecon, que era um acordo de cooperação e trocas, e o Pacto de Varsóvia, que foi uma ajuda de proteção também bélica, né, de possíveis ataques. Tranquilaço, lembra também que a União Soviética ajudou alguns países, como Cuba, né, que seria um ponto estratégico ali, um parceiro próximo aos Estados Unidos, mas a coisa que os Estados Unidos fez com vários países ajudando, né, ajudando lá no lado leste, no lado oriental, tentando influenciar, assim como foi o Japão, que ele fez lá, e os países do sul da Ásia ali, o famoso plano, qual foi o plano, Marcelo? O plano Colombo, né, que também foi uma ajuda lá financeira, onde promoveu o crescimento desse país. Tranquilo? Para fechar, lembra que tivemos aspectos positivos, corrida espacial, né? O homem no espaço, a União Soviética vinha vencendo, o satélite foi primeiro, o ser vivo, o primeiro homem no espaço, e os Estados Unidos colocou o homem na Lua. Beleza? Tivemos aspectos positivos. Internet, você está vendo aí, ó, várias tecnologias foram criadas nesse momento e utilizadas, sim, né, por nós civis aí. Beleza? Irado? Não esqueça que a Guerra Fria vai acabar no final da década de 80, onde tem uma grande crise. A União Soviética tenta fazer duas reformas, a perestroika e as glasnost, uma econômica e a outra política, para tentar se erguer e não consegue. Em 91, pum! Acaba a União Soviética, né? 89 o Muro de Berlim cai, não esqueça disso, e daí volta a ser Rússia. Alguns países que pertenciam à União Soviética, mais na frente, lá pelos anos 2000, na verdade foi em 2004, entram na União Europeia, como Letônia, Lituânia e Estônia, né? E ali a União Soviética não existia mais e a Rússia cria a CEI, Comunidades dos Estados Independentes.
Beleza? Essa é a dica, associa aí aos fatos atuais, depois falaremos também da Síria. Essa foi a nossa dica de número 8. Vamos à nossa dica de número 7. Solta a vinheta! Galera, nossa dica de número 7, que vai aparecer na sua prova aí, pode aparecer na sua prova, deve aparecer na sua prova, é uma dica que envolve a questão ambiental, a questão da poluição. Nós tivemos recentemente aí a COP, né, a COP 21, que foi o que, Marcelo? Que foi um acordo de Paris, onde os países tinham que reduzir, claro, a emissão de gases do efeito estufa. Então vamos cercar esse conteúdo para você. Essa COP é uma conferência das partes dos países que fazem acordos para, claro, tentar, né, diminuir a poluição. Nós temos alguns acordos importantes, né, que foram realizados e começaram intensamente a partir da década de 70, em 72, em Estocolmo. Foi lá o primeiro grande encontro, onde teve ali uma divergência entre um grupo de países. Depois disso, nós tivemos ali a famosa Rio 92, né, que ela foi tão famosa que depois dessas grandes conferências, elas recebem o nome Rio +10, Rio +20, mesmo não sendo no Rio de Janeiro, tá? Nessa de 92, ela foi tão importante porque foi criada a Agenda 21, que foram inúmeros itens, né, claro, para que o planeta suportasse o século 21, por isso o nome é Agenda 21, tá? Foi definido também fazer um grande acordo, que foi o Protocolo de Kyoto, que ele foi lá acordado em 97 para reduzir lá os poluentes, né, mas vários países não adotaram, principalmente os Estados Unidos não adotou, né, até então, né, o maior poluente do mundo, beleza? Então depois teve a Rio +10 na África do Sul, Johannesburgo, e a Rio +20 no Brasil, em 2012, beleza? Então vamos continuar aqui a nossa explicação. Então esses são os grandes acordos e, claro, durante os anos tem as COP da vida, de COP 15, COP 16, COP 17, e estão ali em Paris a COP 21. Aí fizeram acordos para reduzir sim a poluição. O Brasil, não esqueça disso, ele figura sim entre os grandes poluidores, mas não pela sua produção industrial, né? Ele figura sim pelas queimadas e também pelos desmatamentos, principalmente na floresta amazônica. Então isso libera muito carbono. Esse é o principal fator do Brasil que contribui com a poluição. Claro, os automóveis também contribuem bastante, também a produção industrial, as termoelétricas, mas como o Brasil é um país que investe muito na energia limpa, como hidroelétricas principalmente, então a gente não tem assim uma grande contribuição na questão da geração de energia, como países como Estados Unidos, como China, que tem várias fontes de energia, mas dentre elas temos ali um grande percentual de termoelétricas movidas a carvão, que libera muito enxofre e contribui sim muito com a poluição da atmosfera, inclusive com a chuva ácida, né? A chuva ácida aí, que é um fator natural, ela acontece naturalmente no planeta, a gente sabe que toda chuva ela é ácida, porém essa chuva ácida a gente fala envolvendo a questão da produção industrial, ela está relacionada a um pH abaixo de 5, na faixa de 5 para baixo. Então a queima de combustíveis fósseis geram óxidos, esses óxidos misturam com a água, que geram ácidos, principalmente o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que geram corrosões de praça, que geram queimadas, que geram mortalidade de peixes em lagos, né? Nós temos que mata a vegetação. Tudo isso é chuva ácida. Elas formam no mar industrial e pode migrar pela corrente de ventos, de jatos e assim ir para florestas e outras áreas do mundo. Beleza? Mas a gente vai ficar atento aqui a uma dica massa que eu acho que é a questão da inversão térmica. A inversão térmica, a inversão da temperatura, que acontece, né, uma anomalia típica de inverno, onde o ar frio desce. Beleza? Os poluentes formam uma camada de ar quente, então tem a inversão da temperatura. O ar frio não consegue sair, fica estacionado, né? E fica ali uma inversão da temperatura. O fluxo normal sabe que é quanto mais alto, mais frio. Lembra da musiquinha do Marcelo? Quanto mais alto é mais frio, menos partículas para segurar, menor pressão, a rarefeito, pois é menor a coluna de ar. Esse é o esquema, é o fluxo normal. Quando tem o alto índice de poluentes, né, nós temos uma inversão, porque tu sabe que o ar frio desce na madrugada, então os poluentes formam ali uma camada, né, tendo essa troca da temperatura. Beleza? Essa é uma dica de inversão térmica. Ilhas de calor, nós sabemos que é o aprisionamento da temperatura em áreas mais urbanizadas e industrializadas.
né? Beleza? Então essas são as dicas que envolvem a questão da atmosfera. E para fechar essa parte, lembra que os grandes poluidores do mundo, Estados Unidos, nós temos aí China, né, como os dois maiores poluidores do mundo, né? Utilizam muita energia à base de termoelétricas, são altamente industrializados, países também que contribuem muito com a poluição através da queima de combustíveis fósseis com os automóveis, então são países que poluem bastante. Essa é a questão da atmosfera, fique atento, o Brasil sim assinou, mas é um país que não está conseguindo cumprir as suas metas, os seus acordos firmados lá na COP, foi porque ele vem, né, desmatando muito, aumentando muito o desmatamento na floresta amazônica e as queimadas também. Beleza? Vamos então à nossa dica de número 6, galera, solta a vinheta irada! A nossa dica do número 6 é uma dica massa em um problema aí das grandes cidades, que envolve, claro, a urbanização. A urbanização, claro, seria o aumento da população urbana em detrimento da população rural. Ligado a isso, um aumento da infraestrutura, gerando um crescimento urbano. Fica ligado nisso, né? Então nós temos ali um processo que é comum das áreas, né, que tiveram um desenvolvimento tardio, uma urbanização tardia, que é um processo chamado macrocefalia, que é o crescimento desordenado, típico de várias cidades brasileiras. Muitas cidades foram planejadas, organizadas, mas devido a esse crescimento descontrolado, gera um processo de macrocefalia urbana. Quando uma cidade vai crescendo e vai se agrupando a outra, gera um processo chamado de conurbação. Conurbação é a ligação da malha da área urbana entre cidades. Você não vê ali um limite, né? Nós temos as áreas metropolitanas, que muitas delas, claro, estão afetadas por esse processo de conurbação. Lembra que metrópole é um conjunto, na verdade, uma grande cidade, né? Metro é mãe, pole é cidade, é uma grande cidade que exerce atração nas cidades vizinhas, gerando assim uma grande ligação socioeconômica. Essa metrópole pode ser global, quando ela exerce influência no mundo inteiro, né? Com bolsa de valores, mercado especulativo, multinacionais. Ela pode ser nacional, quando ela exerce, né, atração no Brasil inteiro, também com grandes indústrias, grandes áreas urbanizadas. Regional, quando ela oferece, né, claro, influência na região. Depois disso, nós temos alguns centros regionais, né, e tem toda uma hierarquia urbana que você sabe. A hierarquia tradicional é ali, não tem um escalonamento. Nós temos a vila, né, a cidade, aí nós temos a cidade local, depois o polo regional, né, e vai subindo até ter a metrópole nacional. E já no fluxo atual, que não respeita esse escalonamento, devido ao avanço da tecnologia de comunicação, você vê aqui na imagem, qualquer uma das etapas acaba se interligando. Beleza? Essa é a diferença ali. O que tem que estar atento também em urbanização são os problemas urbanos. É isso que o Enem gosta, problemas urbanos. Esse conceito aqui foi só para te dar uma pincelada. Então, problemas urbanos, nós temos problemas de transporte. O Brasil, sim, é um país que tem um grande problema de transporte. Desde a década de 50, quando o JK, veja nossa aula de transporte, hein? Quando o JK foi lá e investiu no transporte rodoviário, né, o Brasil optou pelo investimento maior nesse rodoviário, que foi um grande erro, né? O transporte rodoviário sim deve ter, mas apenas ligando pequenos trechos, deve sim se investir muito no transporte de massa, e no Brasil a gente não tem esse grande investimento, tanto é que nosso meio de transporte é rodoviário. Isso gera grandes problemas nos grandes centros e também em áreas industrializadas, devido, claro, ao aumento de, pensa bem, cada um que fizer 18 anos comprar um carro, cada vez nós temos uma injeção, né, um aumento maior do número de automóveis individuais ali, gerando muito trânsito, muita poluição, um grande caos urbano. Isso aí acontece muito. Então o meio de transporte, fique atento. Claro, tem a ver com o meio de transporte rodoviário, que é um meio de transporte que mais temos no Brasil. Também vamos cercar da questão de problemas urbanos, a questão que envolve enchentes, essa questão, né, de deslizamentos. Tanto lembra que, claro, o problema todo está relacionado primeiro à ação do homem, à ação antrópica no meio. As cidades vão surgindo principalmente em volta de um rio ou próximo ao mar, né? Mas sempre são próximas geralmente a rio, então surgiram assim as cidades, beleza? Então o homem vai mexendo no espaço geográfico, né? Que é o espaço modificado pelo homem, então ele vai fazendo edificações, esse espaço vai saindo de um espaço natural para um espaço rural, até virar um espaço urbano. Então claro que a ocupação, a localização dessa cidade próxima a um grande rio, ou um rio ali, que ele tem o seu fluxo natural de cheias, né, e de momentos mais baixos, normais, então ali nós temos, claro, quando chove muito, ainda a ação humana aos asfalto, né, edificações
que impossibilita a hipermelização da água infiltrar no solo, vão fazendo ali que temos grandes enchentes. Como também eles vão jogando lixo, o lixo vai tapando, né, a boca de lobo, então tudo isso está relacionado, claro, a um fenômeno natural que existe e o aceleramento, a ajuda do homem nesse processo, tá? Também a mesma coisa com o deslizamento, né? O deslocamento de massa que existe em áreas, né, de elevação. Então, mesma coisa, ali existe um fenômeno natural. Também acontece mesmo o homem não arrancando a vegetação em muitas das áreas. Claro que o homem acelerando esse processo, ocupando essas áreas indevidas de morros, também desmatando, que a árvore, né, a vegetação ajuda a segurar ali o solo, chove e provoca esse deslocamento de massa, gerando também grandes catástrofes, beleza? Tivemos algumas anomalias aí também climáticas, que nós vamos falar aí mais para frente na nossa próxima dica, que afetou também muita população urbana. Não esqueça, temos poluição sonora, poluição visual, excesso de outdoor, poluição do ar, como eu falei, poluição das águas, esgoto, falta de saneamento básico. O Brasil é um país que não investe muito em saneamento básico. O negócio é fazer operação tapete preto, vamos tacar-lhe asfalto aí, né? A galera gosta disso. E além de provocar hipermelização, aumenta o calor, gerando ilha de calor. Então são decisões tomadas por quem gerencia a cidade, né, não pensando apenas naquele momento e não pensam nesses problemas aí que poderiam, claro, amenizar assim a vida da sua cidade, e pode aparecer isso no Enem. Essa foi a nossa dica. Vamos então à nossa dica de número 5, galera. Solta a vinheta! E aí, galera, vamos à nossa dica de número 5. Então, a nossa dica de número 5, claro que envolve a região do Oriente Médio. Eu aposto ali alguma coisa do Oriente Médio na prova. Não só pela questão da Síria, também ali pela questão de Israel e Palestina, beleza? Então, a questão da Síria, tu sabe, a gente vai começar a falar dessa questão síria muito, claro, associado à questão da Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um movimento de revolta, né, de manifestação da população do norte da África e do Oriente Médio. Essa população de origem árabe, principalmente, nós tivemos ali uma revolta de governos contra governos ditatoriais. Começa na Tunísia, né, onde o governo querendo cobrar muito imposto, a população vivendo um alto índice de desemprego, de miséria. Um cara foi vender frutas e daí tomam a cesta dele, ele fica revoltado, taca fogo no próprio corpo, as pessoas filmam, e isso gera, claro, um movimento em cadeia em vários países ali do norte da África e até lá para o Oriente Médio, beleza? Alguns governos foram derrubados, como o do Egito, como o da Líbia, foram depostos. Outros não foram depostos, claro, por ter um grande aliado. Assim a gente fala para o Bahrein, que é uma base militar no Oriente Médio, a principal base militar dos Estados Unidos. A população se revoltou, os Estados Unidos apoiou o governo, não teve a queda, até hoje está no poder. Mesma coisa com a Síria. A Síria também, a população lutou contra, né, o governo de Bashar al-Assad, que já vem no poder há uns 10 anos, que assumiu o poder do seu pai desde da independência da Síria da França. Então nós temos toda essa quebra ali, mas é óbvio que a população não consegue, porque a Rússia é sim um aliado. O conflito ali se intensifica, né, gerando milhares de refugiados, né? Então nós temos ali envolvimento dos Estados Unidos sendo acusado, aí vem a questão da Guerra Fria, acusado de ajudar os rebeldes, ali os xiitas, né, os sunitas e outros grupos, contra, claro, o governo que tem o apoio da Rússia, né? Então nós temos esse conflito ali constante, e eles vêm tomando algumas cidades rebeldes, e o governo, claro, com o apoio russo, alguns apontam que pode se gerar aí uma possível, né, guerra, uma possível terceira guerra mundial. Nós temos ali, mas claro que é mais óbvio acontecer como aconteceu em outros conflitos aí pelo mundo, os Estados Unidos não invadir a União Soviética, não acontecer isso, mas gerar ali uma força, como vem acontecendo, da Rússia e, claro, a outra dos Estados Unidos, e quem vai sofrer é o povo sírio, que vem sofrendo muito, gerando aí cerca de 6, 7 milhões de refugiados. Hoje, o principal fluxo de refugiados tem a ver com essa questão da Síria. O interesse, claro, dos Estados Unidos, a gente tem que estar muito atento, que é a questão do petróleo. O petróleo sai do Golfo, né, vai ali pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, e assim vai ser distribuído. Se tivesse a Síria como um grande parceiro, com certeza poderíamos fazer oleoduto para levar o petróleo, né, o gás natural ali da região, né, para os países, né, da Europa.
a Rússia, tu sabe que é um grande produtor de petróleo, vende petróleo, não ia gostar muito dessa concorrência do petróleo do Golfo, entrando com facilidade e chegando mais barato assim na Europa e nos outros países. Então a gente tem que estar atento, por trás disso existe uma questão econômica muito forte, um interesse político muito forte. Questão de Israel-Palestina, não esqueça, né, fica ali no Oriente Médio, que não é no meio do Oriente, sim a metade do caminho para chegar às Índias pelos europeus, uma região com muito petróleo, fique atento a isso, né, essa questão ali do petróleo, claro que geram conflitos, né, disputas, nós temos várias guerras naquela região, mas o que chama atenção quando fala de Oriente Médio, além do petróleo, é a questão de Israel-Palestina, é uma área onde tem um berço da religião cristã, da religião dos muçulmanos, da religião dos judeus, né, que é Jerusalém, ali, toda a história, né, que envolve ali todas essas religiões. Tu sabe que esse território era primeiramente dos judeus, que foram expulsos pelos otomanos do Império Turco. Os judeus se espalham pelo mundo todo, principalmente na Europa, começam a prosperar. Depois disso o Império Otomano enfraquece, o povo árabe, claro, que vai dominar essa região, isso eu falo precisa mais de 1000 anos atrás, e vão crescendo ali naquela área e vão, né, despontando. Beleza? Tá. Depois nós temos ali alguns movimentos, né, que o povo judeu vai migrando para algumas das áreas. Esse território já era dominado pela Inglaterra, mas era difícil, tinham pequenos conflitos. Depois do Holocausto ali, nós temos a perseguição contra o judeu. A Inglaterra ela já não estava mais, né, dando conta ali daquela área, estava enfraquecida também na Segunda Guerra Mundial. Então ela cede esse território para a ONU, e a ONU então decide propor uma divisão, compensar os judeus por tudo que eles sofreram, e sendo que eles também foram os primeiros donos daquele território. Porém o território era sim já dominado pelo povo árabe. Na divisão, na proposta, a maior parte do território ficaria para os judeus. O povo árabe não se contenta com isso, não aceita a divisão. Então tem a primeira guerra, o primeiro conflito ali em 48, e claro que a maior parte ainda fica para os judeus. Porém o povo árabe fica com a região da Cisjordânia, Jerusalém, que era o território sagrado ali, porque eles dão muito valor a isso. Beleza? Depois disso, alguns anos, 67, a Guerra dos 6 Dias, um grande conflito, aonde os judeus com apoio, né, o Israel ali, com apoio dos Estados Unidos, vão lá, vencem e conquistam Jerusalém e outros territórios do povo árabe, como a Península de Sinai, a colônia de Golã, outras áreas. Beleza? Tá, depois disso, 73, a principal guerra, que é a guerra de Yom Kippur, Dia do Perdão, o povo árabe se une para tentar recuperar o território, mas com o apoio dos Estados Unidos, Israel, além de proteger, também pega mais território ainda do povo árabe, beleza? Essa guerra é muito importante porque ela gera a principal crise do petróleo no mundo, que é, claro, a crise de 73, que o preço do petróleo sobe 400%, isso vai dar origem, por exemplo, ao pró-álcool no Brasil. Também vai dar origem, isso aí, claro, ao G7, que os países se unem para evitar uma dependência como essa, porque os países, após essa guerra, reduzem a produção de petróleo pela metade, fazendo esse grande aumento de petróleo através de uma organização chamada OPEP. Beleza? Continuando. Esse conflito foi se intensificando, depois, claro, né, foi feito ali cada vez mais. Esse conflito foi se intensificando ali após essa dominação, alguns territórios foram devolvidos, e na década de 90 tentam-se vários acordos de paz, né? Sabe que também foi montado em 60, 64 a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, né, por um cara chamado Yasser Arafat. Mas se você quiser ver mais detalhe, veja a nossa aula aí para a gente não perder muito tempo. Só vou dar aqui a pincelada para você, tá? Então nós temos ali essa parte ali que envolve ali muitos acordos de paz, depois fizeram um muro, né? Essa questão de muro é muito importante, nós temos vários muros aí propostos, inclusive pelo presidente dos candidatos dos Estados Unidos, né? Nós temos a questão de fazer um muro para separar do México, aumentar esse muro. Temos ali esse muro que foi feito nessa região para separar ali a faixa de Gaza, que é uma faixa ali controlada pelo povo palestino, né? Então a gente tem essa questão dos muros aí, o muro de Berlim foi construído durante um tempo, a gente tem que estar atento a essa questão dos muros, ou então nas grandes áreas que existem das cidades, os muros que dividem a área desenvolvida, a área mais urbanizada, mais evoluída das favelas. Acontece muito, inclusive no Brasil, em várias favelas aí no Rio de Janeiro e São Paulo existem esses grandes muros, inclusive alguns feitos aí até com dinheiro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Claro que alguns para proteger a invasão na área de vegetação, mas muitos separam as áreas da classe dominante da área periférica. Mas cerca isso então, não teve um acordo, a Palestina não é reconhecida como um país pela ONU, existe claro o veto dos Estados Unidos, porque eles alegam que se ela for reconhecida ela vai poder pegar
recursos e assim desenvolver, né? E assim quem comanda lá é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, então eles não concordam com essa, né, reconhecimento da Palestina como um país. Beleza? Vamos então agora à nossa dica de... Nossa dica de número 4, uma dica muito massa para você, chegando aí nas nossas principais dicas que eu aposto aí para a sua prova do Enem. E a gente é óbvio que a gente não pode deixar de falar de população. População é um tema aí que pode aparecer no Enem, esse aumento populacional. E claro, a gente tem aí hoje, né, cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, e a China e a Índia são os dois países mais populosos. Porém, a Índia é o país que mais vem crescendo a sua quantidade, né, de habitantes. Já está chegando muito próximo à China. A China tem a política, né, tinha a política de um filho só, aonde, devido, claro, ao alto crescimento, para controlar, o governo chinês determinou que cada família poderia ter um filho. Se quisesse ter o segundo filho, ela perdia os direitos sociais gratuitos pelo segundo filho, tá? Então isso aconteceu durante muito tempo. Como a população chinesa começou a ficar cada vez mais velha, faltando assim, né, mão de obra, encarecendo o governo, diminuindo o mercado do consumidor, é óbvio que foi revisto isso e agora sim podem ter 2 filhos chineses. Isso vai aumentar um certo crescimento populacional na China, mas não se compara à Índia, que ela vem crescendo rapidamente. Né? Não quer dizer que o indiano chega mais junto, não quer dizer isso. A Índia cresce muito, tem um crescimento administrativo maior do que a China, e melhorando a condição de vida, melhorando assim, aumentando a expectativa, a população, claro, que ela cresce bastante, beleza? Lembra também a questão de um país populoso e povoado, populoso que tem muito habitantes, povoado que ele é muito ocupado, que é a relação através da densidade demográfica. As teorias principais do crescimento populacional, vou falar as 3 para vocês principais. A malthusiana, né, criada por Thomas Malthus, que ele falava o quê? Que a população crescia mais rápido do que a capacidade de produzir alimento. O problema da fome seria isso. Deveria-se então ter grandes controles populacionais. Né, como era muito religioso, que as pessoas poderiam fazer, né, sexo só para ter filho e também casar mais tarde, retardar o casamento. Essa teoria ela está descartada principalmente pela questão, né, que não é a questão da produção de alimento, e sim a distribuição que gera fome. Né? Então não é o problema de muita gente nascendo e faltar alimento. Teoria malthusiana ultrapassada. A teoria neo-malthusiana, ela falava o quê? Ela foi criada pelos países ricos, desenvolvidos, que falavam, né, após a Segunda Guerra Mundial. Eles alertavam sim esse alto crescimento populacional. Eles falavam que a pobreza estava relacionada a isso. Então, deveriam utilizar métodos anticonceptivos para controlar, né, claro, o crescimento populacional. O país quer desenvolver? Controla. O controle populacional gera o desenvolvimento. Isso é falado, claro, pelos países ricos que defenderam a teoria neo-malthusiana. Os países pobres, né, incentivaram e defendiam a teoria marxista ou reformista, que não falava que a culpa da pobreza estava relacionada a isso, em sim que era um processo natural de desenvolvimento. Quando o país fosse desenvolvendo, naturalmente iria diminuir o número de filhos, beleza? Tranquilo? Então essa é uma teoria criada aí, né, em contrapartida da teoria neo-malthusiana. Lembre também que a população brasileira é superior a 200 milhões de habitantes, mas o crescimento vegetativo no Brasil vem diminuindo a natalidade e aumentando a expectativa de vida, beleza? Por que aumenta a expectativa de vida? Claro, investimento em saúde, investimento em saneamento básico, né? Tudo isso faz que as pessoas vivam cada vez mais. No Brasil já acima de 70 anos. E a natalidade também vem diminuindo bastante no Brasil, já foi de 6 na década de 40 e hoje aí está menor do que 2 na maior parte das regiões do Brasil. Beleza? Essa foi a nossa dica, dá uma aprofundada na nossa aula de demografia. Vou encher o saco de vocês com isso. Nossa próxima dica, dica número 3, galera! A nossa dica de número 3 é algo que envolve a questão ambiental, que envolve reservas minerais, que envolve Mariana, galera. Lembra que as reservas minerais estão associadas a minerais metálicos aos escudos cristalinos formados na era pré-cambriana.
Nós temos três grandes reservas, as grandes reservas minerais, que é Carajás no Pará, que é o maciço do Urucum no Mato Grosso do Sul e que é, claro, a reserva do quadrilátero ferrífero, o quadrilátero central, que fica em Minas Gerais, que forma ali o quadrado com as 4 cidades, dentre elas Mariana. Essa reserva é a maior reserva de ferro do Brasil, né? O Brasil tira principalmente da rocha chamada hematita esse ferro, então naquela região nós temos sim uma grande reserva de ferro. Ferro, manganês, calcário, dentre outros minérios do quadrilátero central. Nós sabemos que na década de 90 teve a privatização da empresa Vale do Rio Doce, começou a chamar Vale. E essa Vale criou outras empresas e, claro, começaram a extrair muito minério. Aumentou muito a extração de minério, aumentou o emprego, aumentou o desenvolvimento relacionado a isso, mas também, claro, que esse aumento da extração de minério aumentou também os danos ao meio ambiente e a gente sabe que essa região é uma região que tem bastante impacto devido à extração de minério, tá? A reserva, ela, que nem eu falei para vocês, ela extrai o minério e esse minério, quando eles vão tirando ali o rejeito que não é aproveitado, eles vão colocando ali, né, diques, barreiras para acumular esse resto de material retirado. Isso aconteceu lá, colocaram material demais, com uma estrutura que não comportava essa quantidade, e assim esse material rompeu, essa barragem rompeu, afetando a cidade de Mariana, dentre outras cidades, inclusive Rio Doce, e chegou até lá no Espírito Santo. Né? Mais de 12 pessoas morreram, né? Várias ficaram desabrigadas. Isso afeta muito sim a comunidade daquela região, o meio ambiente, a economia, a cultura, a vida dessas pessoas que tiveram a sua cidade destruída e tiveram que migrar para outra região. Beleza? Tem uma aula também que eu falo aí sobre reservas minerais, você dá uma cercada ali. Lembra, se cair uma questão, vai falar muito da questão do impacto ambiental gerado, né, a contaminação que teve desse ferro, desse material que era retirado, tinha sim muitas partículas de ferro, gerando assim uma grande mortalidade, né, em peixe da natureza, gerando assim um impacto de milhares de hectares, afetando, que vão levar anos para, né, tentar, não digo que vai chegar a ser o que era antes, mas para resolver e amenizar ali aqueles impactos. Beleza? Essa foi a nossa dica número 3. Vamos às nossas duas últimas dicas. Você está cansado, o tio também. Vamos aí fechar. Você tem que chegar firme na hora nem dentro na prova. Beleza? Vamos à nossa dica de número 2. Galera, nossa dica número 2 é sobre Chernobyl, tá? Então lembra, Chernobyl faz 30 anos aí, né, do vazamento que nós tivemos lá, da explosão, né, de uma grande radioatividade que foi jogada na atmosfera e afeta ali grandes partes de países pelo mundo, não apenas a Ucrânia, né, onde aconteceu. Então aconteceu lá em 86, época de Guerra Fria, né, a União Soviética estava fazendo um teste para economizar energia e gera um superaquecimento e explode lá, claro, os reatores e a usina, liberando assim inúmeras, lembra, né? Inúmeras partículas de radioatividade, e essa radioatividade chegou sim até na Europa, né? Em várias cidades, como na França, na Inglaterra, dentre outros países, chegou essa radioatividade. Algo também interessante que a gente tem que saber: como era época de Guerra Fria, a União Soviética demorou muito a alertar a população e evacuar a população e falar para o mundo, admitir que ela, né, que cometeu esse teste mal sucedido, gerando essa explosão. Temos uns números ali que são confusos, mas vamos falar assim, milhares de pessoas, né, foram afetadas com essa contaminação, dezenas de pessoas, né, centenas de pessoas morreram sim, né, no primeiro momento, e muitas de câncer que foram adquirindo, claro, associado a esse alto índice de radioatividade. A questão da mutação, pega aí o professor de química para dar uma olhada, nós temos vários casos de mutação. Então o cara foi contaminado, ele conseguiu sobreviver, mas quando ele teve um filho, sim, através do processo de mutação, gerou deformações ali em seus filhos. Isso também tem que estar atento, beleza? Lembra o momento de Guerra Fria onde aconteceu essa grande radioatividade. Beleza? Nós temos vários tipos de radiação, aí também cerca a aula de química, radiação alfa, beta, gama, né? Raio-x. Lembra que isso tem que estar atento.
Como eu falei agora em fonte de energia, tu vai secar aqueles conceitos ali que eu falei de energia, que ela não libera poluentes na atmosfera, fique atento a isso. O problema é o lixo, o resíduo que é gerado. O Brasil tem sim usinas termonucleares adquiridas na época do governo militar, né, foram feitos um acordo com a Alemanha na década de 70 e construída a Angra 1 inaugurada em 85 e Angra 2 em 2001. Angra 3 está em processo aí de finalização. Então você tem 3 usinas. No Brasil teve vazamento radioativo? Ligado à usina não. O nosso foi o Césio 137 em Goiás. Lembra? Onde eles descartaram um aparelho de raio-x, uma pessoa lá, né, pegou o aparelho, desmontou no ferro velho para vender e liberou ali aquela partícula, né, aquela radioatividade, e daí contaminou, né, a cidade de Goiânia ali, isso foi na década de 80 também, considerada a maior radioatividade fora de uma usina, né, claro, além das bombas atômicas, é óbvio, mas fora de uma usina termonuclear. Beleza? Vamos à nossa principal dica. Dica de número 1. Solta lá, galera! E aí, galera, a minha dica, a dica que eu mais aposto é o tema refugiados. Aposto muito nesse tema. O que é um refugiado? Refugiado é uma pessoa que tem a sua vida colocada em perigo por um motivo político, religioso, étnico. Ela não pode ficar mais no seu país de origem. Então ela migra, então ela se refugia. E ela pede, claro, refúgio, asilo nesse novo território que ela quer viver, nesse país. Beleza? Nós temos vários fluxos de refugiados pelo mundo. Nós temos muitos refugiados na África, de vários conflitos. Lembra que a África foi separada no Tratado de Berlim, né, em 1884, onde não se respeitou a etnia, deixando tribos inimigas de seu território. Isso gera inúmeros conflitos. Outro, né, após a independência, ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Europa enfraquecida, vários países começam a ter a sua independência e foram comandados por governos ditatoriais, né? E ali tem muito conflito pelos minérios, pelo poder religioso, influência de outros povos, então também geram grandes grupos de refugiados, tá? Então temos muito mais refugiados saindo da África do que da região agora do Oriente Médio, contra todo o processo histórico. No Oriente Médio, o principal país com refugiados é a questão da Síria, né, ali que geram muitos refugiados. Temos conflitos Israel-Palestina, sim, que geram algum grupo também, mas é em menor quantidade comparado com a Síria. Outro país na Ásia é o Afeganistão também, né, milhares de refugiados. E esses refugiados vão montando campos que são assessorados pela Acnur, que é uma agência, né, que controla e regula esses refugiados, uma organização da ONU, que foi criada na década de 50. Oficialmente em 50 e 51 ela começa a funcionar. E aí sim, esses refugiados vão. O principal fluxo hoje é da Síria indo para a Europa, né, entra pela Turquia, né, e entra para a Europa tentando lá pedir. No Brasil sim, ele aceita refugiados, aceitou vários sírios, mas o principal grupo de refugiados no Brasil são oriundos do continente africano. Beleza? Não vamos aqui estender muito, você deve estar cansado aí, foi apenas para você pincelar. Eu peço que você agora dá uma olhadinha nas aulas que eu falei, todas elas têm videoaula, né? Dá uma revisada, eu confio em você, você é capaz de ir bem nesse Enem, você estudou bastante, você vai mudar a sua vida, confie, chegue cedo lá na prova, fique atento ao horário, né? Lá no fuso horário, lá extremo do Brasil, tem que estar lá 9, 10 horas da manhã lá pronto. E claro, na região do fuso litorâneo, tem que estar lá 1 hora, lá antes da 1 hora, medir pouco para poder sentar, ver a sala, escolher, relaxar e preparar e fazer a prova. Lembra, toda vez que for começar a fazer a prova, não vai chegando lá e vai lendo, vou pular essa questão. Não, você tem 3 minutos para responder cada questão, enunciados grandes. Já vai riscando a questão, isso aqui não é, isso aqui não é, e você vai ficar em dúvida em 2 geralmente, é uma desgraça, né? E daí se você quer pular, beleza, pula, mas ela está praticamente pronta. Você vai para outra questão, quando voltar, opa, ou essa, lê e já faz. Se você chegar e, vou pular, você vai ter que ler tudo de novo, porque são 90 questões no dia, é muita coisa. Tá? Então fique atento a isso. Um beijo para você, espero que você tenha gostado das nossas dicas, espero que você tenha gostado aí, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e detone no Enem. Confia, você vai fazer uma boa prova. Um beijo no seu coração, galera. Tamo junto!